Graça e paz, meus queridos. Aleluia. Vamos iniciar o nosso culto dentro de mais alguns minutinhos. Você é nosso convidado. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que a minha vida está nas mãos, meu Jesus, que vivo está. Bem-vinda, Cris, conosco, bem-vinda, Fer. Alguns eu ainda não estou conseguindo identificar. Deixa o seu oi aí, porque hoje eu estou só de celular. Amém, Fer. Graça e paz. Aleluia. Enfrentarei sem medo então. Graças a Deus pela sua vida que já está aqui conosco. Vamos iniciar o nosso culto. Amém, Cris. Graça e paz. Quero convidar você já a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Glória a Deus. Estamos hoje celebrando a Páscoa do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, pastor Samuel Targino, um abraço querido a vocês dois. Irmã Vandete, saudade de vocês, viu? Grande abraço. Aleluia. Você que já está conosco, convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho, no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12. Amém, glória a Deus, porque Ele vive e reina no nosso meio, aleluia, temor não há, aleluia, o nosso Deus toda honra e toda glória, oh Deus poderoso, entramos na Sua presença neste momento, queremos declarar o nosso amor ao Senhor. Queremos nesse instante, ó Pai querido, pedir perdão, primeiramente pelos nossos pecados. Espírito Santo de Deus, esquadrinha os nossos corações. Vê, Senhor, aquilo que ainda é mal em nós, que precisa ser removido das nossas vidas, práticas e pensamentos, aquilo que desagrada ao Senhor. Nós queremos pedir perdão nessa noite pelos nossos pecados, ó Pai. E te pedir, Senhor, fica à vontade no nosso meio. Estamos iniciando mais um culto de louvor e glórias ao teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então para a leitura do capítulo 12 de Êxodos, versículos de 1 a 13. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano.
falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis ao fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Até aqui. Nós estamos então no capítulo 12 do livro de Êxodo, Êxodo 12, de 1 a 13. Amém? Bem-vindos vocês aqui conosco. Eu estou hoje só pelo celular, mas eu estou visualizando algumas pessoas. Irmão José Antônio, a paz. Irmã Regina também, graça e paz. Bem-vindos, irmã Verlândia, graça e paz. Bom ter vocês aqui, meus queridos. Então, nós vamos hoje, se você tem condição de estar aí com a sua ceia preparado, nós vamos cear no finalzinho, tá bom? Então, eu te convido a deixar a sua ceia arrumada, o seu pedaço de pão, o seu cálice de suco, para que possamos cear no final. Deixa eu fechar aqui a cortina que eu tô com frio. Bem, então nós vamos falar hoje sobre a Páscoa, um dia tão especial para uns, mas tão vazio e sem sentido para outros. Algumas pessoas têm visão diferente da Páscoa, têm um entendimento diferente da Páscoa. Bem-vinda, Nani, também aqui conosco, Ronaldo, um grande abraço, meus queridos. Saudades, o dia que vocês vieram a gente não conseguiu se ver. Apareçam. Renata também, de Cunha, bem-vinda, minha querida. E voltando então para o nosso texto, nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. O que a Páscoa representa para nós, o cristão? Porque, de acordo com aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, é a representatividade da Páscoa. Qual é o sentido da Páscoa para nós? E a Páscoa para muitas pessoas é o ovo, é o chocolate, é o coelho. Mas, de fato, qual é o sentido da Páscoa para nós? É muito simples, algo muito simples e que a gente às vezes não consegue parar para analisar por que o coelho e o ovo, se o coelho não bota ovo. E eu sempre, antes de conhecer a Jesus, eu lembro que era muito engraçado quando chegava essa época. Hoje a gente olha e fala, meu Deus, quanta coisa que a gente fazia sem entendimento. Mas eu me lembro que o meu esposo fazia ninho pro coelho, pro ovo chegar
fazia as pegadas para as crianças acharem o ovo, mas aquilo me deixava um pouco assim preocupada, porque eu queria entender por que tinha uma ligação do coelho com o ovo. Se o coelho não bota ovo, pera lá, quem bota o ovo é a galinha, é o pato, tem alguns animais que botam ovo, mas nem todos. E aí no decorrer da minha vida, até conhecer a Jesus, foi esse período que me deixava sempre muito insegura, muito sem resposta, e eu sempre fui muito questionadora em relação a isso, como eu já disse aqui, que eu questionava algumas coisas em relação à fé, no sentido de querer entender por que eu cria em determinadas coisas se aquilo não tinha sentido para a minha vida. Mas eu vejo que isso é o trabalhar de Deus já, né? Bem-vinda conosco também, Júlia Goebel. Bem-vinda, minha querida. Então, o sentido hoje, para muitas pessoas ainda é a Páscoa ligada a comer o chocolate, comer o ovo do coelho. Irmã Rita também, bem-vinda conosco. Neide, Sueli, bem-vinda também. Então, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? O que tem a ver o coelho de chocolate com o ovo? Para o cristão, a Páscoa vem do hebraico pessah, que quer dizer passagem, passar por cima, e se relaciona à crucificação, morte e ressurreição de Jesus ao terceiro dia. A Páscoa é uma das principais comemorações dentro da tradição cristã, pois ela, na realidade, ela evidencia, ela foca no seu desenrolar principal, que é a ressurreição de Jesus. O povo hebreu, ele estava ali no Egito, vivendo como escravo, por volta de 430 anos, escravo ali. Eles eram se submetidos a tratamentos rudes, e então Deus levanta Moisés, manda que Moisés vá até o faraó para libertar esse povo hebreu da escravidão. Mas o faraó se recusa a liberar esse povo, a permitir que esse povo saia dali do Egito. E ele, na realidade, ele não acreditava que houvesse alguém maior do que ele. Ele era alguém que se sentia superior a tudo, acima de todas as pessoas, diferente das demais pessoas. Então ele não acreditava que tivesse alguém maior que ele. E ele era teimoso, incrédulo, e isso fez com que o seu coração fosse se endurecendo. Na realidade, ele foi se fechando no sentido de liberar o povo que era prisioneiro dele ali, que era escravo na realidade dele ali, né? E Deus envia 10 pragas ali no Egito. E essas pragas foram atingindo ali de um modo muito rude, muito sofrido. E o faraó mesmo assim não cedia. As pessoas ali sofrendo, inclusive ele sendo atingido, mas eles não cediam. Ou melhor, ele não cedia, porque bastava um comando dele para que o povo fosse liberto, fosse liberado para partir. Mas nós vamos hoje focar na 10ª praga, que é essa que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é a morte de todo primogênito. Todo primogênito. Para que os israelitas fossem poupados da praga da morte, cada família deveria sacrificar um cordeiro ou cabrito macho de 1 ano, adulto, sem defeito, sem mácula. E o seu sangue seria passado, seria aspergido nos umbrais das portas das casas, em que fossem ali comido o cordeiro. O sangue serviria de sinal, ele marcaria as casas onde o cordeiro estaria sendo ali consumido, porque foi o sangue dele que foi aspergido, passado nas portas. Ou seja, ao matarem um cordeiro, os israelitas estariam derramando sangue inocente de um animal, servindo para substituir o primogênito que seria morto naquela casa. E que é mais importante ainda, aquele sangue aspergido, passado na porta, nos umbrais da porta, era o sinal de que ali haviam sacrificado um cordeiro. Por quê? Porque as casas que não tivessem aquele sangue passado ali nos umbrais
eles entrariam, o anjo da morte entraria e mataria os primogênitos dos homens e dos animais. Então aquele sangue ali era um sinal de que ali havia um cordeiro sendo sacrificado, um cordeiro inocente, né? Um animal, sangue de um inocente. Na mesma noite, deverão comer aquela carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. No verso 8, nós temos aí, eu quero voltar a ler com vocês, do capítulo 12 de Êxodo, que diz: E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargosas a comerão. E no 9, não comereis dele nada cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Então, ou seja, bem-vindo também Almir aqui conosco. Então aqui nós temos a forma que eles deveriam preparar esse cordeiro para ele ser comido. E esse cordeiro deveria ser comido de um modo especial. Aquela carne deveria ser assada no fogo, comido com pães asmos. Nós vamos falar ainda um pouquinho mais sobre os pães asmos, que é o pão sem fermento, né? E as ervas amargas. O cordeiro deveria ser comido com comida que nunca havia sido misturada, ou seja, comida sem fermento, comida sem contaminação. Por quê? Porque os pães asmos é o pão sem fermento. O fermento é aquilo que leveda a massa, é aquilo que azeda a massa. Bem-vinda também, Sandra Marçal, graça e paz, minha querida. Bom ter você aqui conosco. Então, o fermento é aquilo que leveda a massa, que contamina a massa. E naquela noite eles deveriam comer pão sem fermento, para que não houvesse contaminação. As ervas amargas era para lembrar a vida de escravidão no Egito. Como eu já disse, aquele povo hebreu foi escravo no Egito por volta de 430 anos. Cristo foi semelhante àquele cordeiro, sem defeito, sem pecado, sem mancha. E eu quero citar ainda um texto de 1 Coríntios 5, 7 e 8, que diz: o apóstolo Paulo nos diz: livrem-se do fermento velho, comida azeda, azedo do pecado, azedo que contamina. Nós precisamos viver como massa nova, sem fermento. Por isso celebramos a festa não com o velho pão fermentado, com maldade, com engano, com violência, mas com um novo pão, sem fermento, livre de toda contaminação. Aqui nós vemos o porquê de tudo aquilo. O Senhor tinha deixado designado ali aquilo que a Moisés, aquilo que eles deveriam fazer, como eles deveriam proceder e o que é importante. Cada coisa ali tem o seu fundamento. Elaine, bem-vinda, minha querida. Irmã Eli, bem-vinda também, minha amada. Então, tudo estava exatamente planejado, a forma de comer, que tipo de comida deveria, ou melhor, ser permitida ali. E quando ele fala do fermento em si, é bom nós lembrarmos que o fermento, ele azeda, ele leveda, ele contamina. E como é bom a gente dar uma parada nesse texto de 1 Coríntios 5, 7 e 8 para refletir sobre isso. Por quê? Porque para celebrarmos a festa, não com o pão fermentado, mas com o pão sem contaminação, sem levedar, sem ter se infiltrado nele o engano, a maldade, a violência. Por que quando nós vamos participar da ceia é importante que a gente se autoexamine? É momento de se arrepender se houver algum pecado, alguma prática que ainda deve ser confessada a Deus, que ainda precisamos pedir o perdão do Senhor, que ainda precisamos de arrependimento, que o Senhor venha quebrantando ali o nosso coração, porque é importante para participarmos da ceia, abandonarmos aquilo que é mal, as práticas
que são enganosas, as práticas da mentira, do engano, da maldade. E aqui nessa ceia eles deveriam comer o pão sem levedar, o pão sem contaminação. E é importante nós revermos isso agora, que nós estamos vivendo um tempo tão diferente. Ainda ontem nós recebemos aí um comunicado que estaria sendo permitido a volta às igrejas com um número X de pessoas, assim em cima da hora, e algo que nós fomos orar em relação a isso e não sentimos paz de voltar neste momento. Por quê? Porque as pessoas têm decidido sim, não, de uma hora para outra, mudam de repente outra vez, e nós precisamos entender que estamos lidando com pessoas, com vidas. Então nós estamos hoje vivendo um tempo totalmente diferente, totalmente atípico. Bem-vinda também, Mãe Elvira, aqui conosco. E nessa mudança de vida, de rotina que foi gerada em nós, dentro da pandemia, dentro dessa nova prática e adaptação de vida que precisamos ter nesse tempo, ainda, infelizmente, isso tem mudado o roteiro das nossas vidas. Como é importante nós pensarmos isso. Nós tivemos os 7 madrugadas de clamor e várias pessoas que estão aqui conosco estavam também. E foi um tempo de reflexão, um tempo de pensarmos na nossa vida como um todo, um tempo de analisarmos o nosso comportamento, de entender que tem muita coisa que ainda nós podemos ser melhor, tem muita coisa que ainda nós podemos abandonar na nossa vida, tem muita coisa que ainda faz parte do lixo, da contaminação, que tem levedado o nosso coração, que tem contaminado a nossa alma. É um tempo de mudarmos. É um tempo de aprender a amar o outro, independente do que ele tem vivido, das práticas que ele tem tido. Não importa, nós temos que olhar para as pessoas como Jesus olha, buscar nele essa sabedoria, buscar nele essa direção, porque quando nós andamos na nossa velocidade, quando nós caminhamos dentro do nosso querer, nós julgamos, nós crucificamos o outro, nós damos sentença de acusação e tudo mais. Então, o que é importante para nós agora? Avaliar a nossa vida. Nós estamos aqui hoje falando da Páscoa, falando do povo se preparando para cear, daquilo que Deus deu como comando a Abraão, como deveria ser. E como é importante nós abrirmos esse parêntese aqui. E nesse texto onde eu cito novamente de 1 Coríntios 5, 7 e 8, quando ele diz que nós devemos nos livrar do fermento velho, do ranço, das práticas que nós tínhamos no mundo e que ainda não abandonamos muitas vezes. Do crente velho que está há 20, 30 anos dentro de uma igreja e que continua no meio do lixo, remexendo o lixo, trazendo para a sua vida diária coisas que não agradam ao Senhor. Talvez você se choque com isso, tem pessoas aqui que ainda está começando a sua caminhada na fé, mas eu quero dizer que não é porque estamos dentro da igreja que já estamos prontos e perfeitos, não. Dani também, minha prima aqui conosco, saudando você. Então, o que é importante nós verificarmos aí, que estar dentro de uma igreja não nos assegura nada. O Senhor conhece o nosso coração, aquilo que precisa ser mudado ainda em nós, que precisa ser abandonado ainda em nós. Quantas coisas que ainda nos confunde com as pessoas do mundo. Eu quero perguntar para você, será que alguém já olhou para você e disse para você, tem alguma coisa na sua vida que te diferencia das demais pessoas? Eu ainda não consegui entender o que é, mas eu vou descobrir. Eu quero te dizer esta noite que essa diferença é a presença do Espírito Santo em nós. Nós devemos ser diferente. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós expressamos deve ser diferente. Eu tenho dito na semana da madrugada que não basta decorar versículos e falar que eu conheço a Bíblia, que eu li a Bíblia N vezes de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Isso não basta. Eu preciso aprender a exercitar a palavra de Deus na minha vida. Eu preciso buscar viver a vontade de Deus nas minhas ações, na minha prática diária. Então, se eu não me cuidar,
eu vou ser levedado, o pecado vai entrar na minha vida, vai me contaminar novamente, a maldade entra, o engano entra, a violência. Quantas pessoas hoje têm se apoderado de situações de carência do outro, de desemprego do outro e ainda tentando usurpar, tentando tirar alguma coisa para si próprio. Então é importante nós revermos as nossas vidas. Por que será que o Senhor tem nos permitido quase 2 anos de desafios? Todas as vezes que eu saio, poucas vezes eu saio à rua. Hoje eu dei uma saída para o mercado rapidinho no final da tarde e eu me assusto ainda de ver todo mundo de máscara. Talvez você se choque de eu falar isso. Mas eu olho para as pessoas e eu falo, gente, nós estamos parecendo robôs. Nós estamos andando de um modo diferente, nós somos pessoas diferentes, nós encontramos pessoas hoje e não conseguimos identificar por causa da máscara. A gente se olha e ainda não consegue perceber, será que é a pessoa que eu estou pensando, que eu estou vendo aqui na minha frente? Que vida diferente é essa que nós estamos vivendo? Mas a Bíblia diz que há um propósito para todas as coisas, não é à toa. O que o Senhor tem desejado falar ao nosso coração? Você tem tido a coragem de perguntar isso para Ele, Senhor? O que o Senhor deseja que eu mude? Onde eu posso ser melhor, Senhor? O que eu posso acrescentar à minha vida de bom? Eu posso me preocupar mais com o outro? Eu posso me envolver mais com o outro? Eu preciso olhar mais para a dor do outro? Eu preciso olhar mais para aquele que está faminto, para aquele que não tem um agasalho para vestir? Tudo isso o Senhor tem buscado levantar, resgatar no povo, especialmente no povo de Deus, que é um povo que precisa ser sal e luz, é um povo que precisa fazer diferença. E nós precisamos nos livrar do fermento velho, daquilo que contamina a nossa vida ainda. Lutemos para que o fermento não toque na nossa massa, para que ela não se levede, para que ela não se contamine. Nada deve ser comido cru, voltando aqui para o nosso texto, nem cozido em água, a cabeça com os pés e as vísceras também, tudo. Nada deve deixar para amanhã. Se houvesse sobra daqueles cordeiros, eles deveriam queimar ao fogo aqueles cordeiros, as sobras. No versículo 11 ele diz: comereis com os lombos cingidos, sapatos nos pés e cajados nas mãos, comereis apressadamente. O que é que o Senhor estava dizendo ali? O Senhor estava ali preparando aquele povo para a partida, preparando aquele povo para um possível combate nessa partida, preparando aquele povo para sair, para ir embora, para buscar a liberdade. Então eles deveriam estar trocados e preparados para a guerra e armados, deveriam comer vestidos para a viagem, preparados em segurança, prontos para o trabalho, prontos para guerrear, para percorrer o longo caminho, que na realidade custou por volta de 40 anos. Para o cristão, a morte de Cristo significa um sacrifício vivo de Jesus pelos pecados da humanidade. Qual é então o sentido para nós da Páscoa? Às vezes a gente olha para o povo de Deus hoje. Bem-vinda, Josi, querida também, saudade de vocês, um grande beijo para todos. Soraya também conosco, bem-vinda. Então aqui é importante rever a Páscoa. Será que hoje, quando você, talvez alguns ou muitos daqui, se preocupou de dar o ovo, de comprar o ovo, de presentear com o ovo, mas será que você se lembrou do real sentido da Páscoa? Será que vocês hoje se reuniram como família e puderam agradecer a Deus pela vida? Puderam agradecer a Deus pela vida que você tem hoje, porque muitas pessoas estão num leito de hospital, muitas pessoas estão sofridas aí, adoentadas ainda, acometidas desse vírus. Nós precisamos celebrar a vida de Jesus, que morreu por nós. Bem-vinda, irmã Lúcia, também, cavalheiro. Bem-vinda, minha querida Rose, também conosco. Bem-vinda, minha amada. Então, é importante refletirmos sobre isso. O que a Páscoa representa para você? Um simples
ovo de chocolate? Será que aquele chocolate é diferente do chocolate que nós comemos o ano inteiro embrulhado no papel? Eu não posso falar muito porque eu não sou muito de chocolate. Mas é importante o sentido de tudo, porque um coelho não bota ovo. A Páscoa representa a ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus pelos nossos pecados. Esse é o real sentido. Será que isso representa para você hoje, esse dia de hoje, tem essa importância na sua vida? Você consegue ver Jesus ressuscitado e vivo no nosso meio nesse dia de Páscoa? Você consegue celebrar a vida de Jesus no nosso meio? Isso sim deve fazer diferença em nós, queridos. E principalmente nesse tempo de pandemia, nós precisamos celebrar a vida. Nós precisamos aprender a valorizar tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Eu quero ler ainda com você o versículo 13, que diz, Êxodo 12, 13. Lembrando, você que tem o seu pão e o seu cálice, você pode se preparar que no final nós vamos cear juntos. Versículo 13 diz o seguinte: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, aquele sangue que estará nas portas será a marca. E aquele sangue ali, quando ele for avistado, a palavra de Deus diz lá no capítulo 13, que aquele sangue será o sinal nas casas, a marca nas casas, esse sangue aspergido. Passarei por cima de vós, por isso passagem no povo do Egito, o sangue que será marcado nas portas é a proteção entre a praga da mortandade que estará ferindo a terra do Egito. Então as casas que tiverem essa marca do sangue, não será ferido os primogênitos, porque ali já foi sacrificado um cordeiro. E no versículo 14 ainda, e esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então a palavra de Deus diz que nós devemos celebrar sim a Páscoa, mas lembrando o real sentido dela, a morte de Jesus pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. E não basta eu chegar na igreja e compartilhar ali, entrar e ver a mesa da ceia e me lembrar, hoje é dia de ceia, preciso me confessar, como a gente fala. Eu preciso colocar diante de Deus a minha vida, me arrepender dos meus pecados. Até porque eu não posso esperar o mês todo para ir no dia da ceia me acertar com o Senhor. A Bíblia diz que quando fugiu o texto agora. Quando eu confesso os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda a injustiça. Então, cabe a nós, todas as vezes que pecarmos, confessar os nossos pecados, pedir o perdão do Senhor, estarmos preparados, até porque Jesus está às portas. Nós não sabemos quando esse dia vai chegar, então eu preciso estar preparada. Eu não posso esperar uma próxima ceia para me consertar. Eu preciso estar a cada dia me apresentando a Deus com as minhas falhas, me arrependendo dos meus pecados, me consertando com o Senhor. Por quê? Porque todos os dias eu devo estar preparada para a volta de Jesus. Em todo o tempo eu devo estar preparada. Por isso a importância de nós participarmos da ceia. E eu até testemunhei aqui nessas madrugadas aí de oração que nós tivemos, que a gente precisa estar preparado para cear sempre na igreja. E que tinha um irmão de idade que não ceava, não participava, e aquilo me deixava preocupado. Por que não? E aí um dia eu chamei por ele e perguntei, ele voltou, ele era de outra igreja, ele ficou um tempo ali, ele foi embora, depois ele voltou, quando eu cheguei ele voltou. E aí eu fui perguntar por que ele não participava, e ele disse porque ele começou a chorar primeiro, e ele disse porque eu tenho um pecado que eu cometi há 3 anos atrás, e eu não consigo mais participar da ceia, eu me sinto impuro, eu me sinto sujo. E aí
eu perguntei para ele, mas o senhor se arrepende desse pecado? E ele disse, sim, eu me arrependo. Eu falei, e o senhor já confessou isso ao Senhor? Ele falou, já. Eu falei, então isso basta, meu irmão. O arrependimento do nosso coração é tudo o que Jesus espera de nós. Se você se arrependeu dos seus pecados, você já recebeu o perdão de Jesus. Não fique escravo, não permita que o inimigo te faça escravo do pecado, porque Jesus já te perdoou. Quando eu disse isso para ele, ele se sentiu tão livre, ele se sentiu tão à vontade ali, e eu vi alegria expressa no olhar dele. Então é muito importante nós estarmos sempre preparados para cear. Eu cheguei à igreja, a ceia está ali posta, eu vou participar da ceia, porque eu preciso ter essa segurança de que eu já confessei os meus pecados, eu já me preparei espiritualmente, eu estou preparado, porque o Espírito Santo ele nos incomoda quando nós erramos, mas ele está ali disponível para perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que o Senhor ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, então ele tem o propósito de nos perdoar em todo o tempo. E que haja essa preocupação em receber o perdão de Jesus para participarmos da ceia. A celebração da Páscoa destinava-se a lembrar que foram poupados aqueles hebreus que seguiam as instruções do Senhor. Aí é o que eu quero frisar agora, essa parada. Como assim? Que seguiam as instruções? Porque quando o Senhor levantou Moisés para tirar aquele povo do Egito e levar para a terra prometida, o Senhor fez algumas colocações da forma como eles deveriam se preparar, inclusive a última refeição deles, como deveria ser feita. E aí eles seguiram à risca toda a instrução ali que o Senhor deu. Então, o que é importante lembrar? Que o Senhor poupou ali aqueles que obedeceram às instruções. Nas nossas vidas não será diferente. O Senhor vai poupar aqueles que são obedientes a Ele, que se submetem à vontade dEle, que se submetem em obediência ao comando dEle. E quando Ele disse aqui, aqueles que seguiram as instruções dEle, que aspergiram com o sangue do cordeiro os umbrais das casas, pois foram mortos todos os primogênitos de toda a família que não tinham essa marca, esse sinal do sangue nas portas. A Páscoa era o feriado que celebrava a libertação de Israel do Egito, da escravidão do Egito. Por causa do sangue do Cordeiro, na Páscoa, Deus passou por cima dos hebreus. E por causa do sangue de Cristo, Deus passa por cima de todos aqueles que creem em Cristo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! É isso que o Senhor tem para a sua vida, é isso que o Senhor tem para a minha vida. Bem-vinda, Dulce, Tenca, também conosco, minha querida. A paz. É isso que o Senhor deseja. A proteção dele está sobre a nossa vida. A guarda dele está sobre a nossa vida. Ele cuida dos seus, daquele que se submete à vontade dele. A Páscoa era o pacto entre Deus e Israel. O significado da Páscoa, ou seja, a comunhão e a celebração da igreja em torno do Cordeiro. Não existe vida cristã, de fato, sem comunhão com Deus, sem relacionamento com Deus. Nessas sete madrugadas que nós estivemos em oração, quantas coisas nós pudemos refletir nessas madrugadas, na palavra de Deus, naquilo que o Senhor desejava falar conosco. Já tivemos muitos testemunhos de tudo aquilo que nós vivenciamos nessas madrugadas, da nossa lista de pedidos de oração e da importância de nos relacionarmos com Deus. Eu falei várias vezes da importância de eu conseguir discernir a voz de Deus no meu ouvido. Quando eu pego um celular, eu atendo um celular, eu identifico rapidamente quem é que está falando comigo ali. É difícil eu me confundir com a voz. Assim precisa ser a voz de Deus aos nossos ouvidos, audível. Eu preciso identificar de imediato. É o meu Deus falando comigo, é o meu Deus me dando um comando. Eu preciso ter a certeza
de que é Deus falando ao meu coração, e eu só vou ter essa certeza se eu falar com frequência com Ele, se eu estiver ligada a Ele, se eu estiver num relacionamento de amor com Ele, de proximidade com Ele, porque isso é que faz diferença, é essa proximidade nossa com o Pai que nos torna melhores, que nos ensina a amar, que nos ensina a submetermos à vontade dEle em obediência, que nos ensina a olhar para o outro, a amar o outro como a nós mesmos. Isso tudo é a cada dia um pouco. Deus vai trabalhando a cada dia um pouco nas nossas vidas. Não existe vida cristã se não houver relacionamento com Deus. Quando o Senhor liberta o povo do Egito, a primeira coisa que faz é reunir o povo e repartir o cordeiro. A Páscoa, ela nos leva a refletir sobre isso, de que nós devemos celebrar em torno do cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus, o Cordeiro Santo, aquele que tira o pecado do mundo. Celebrar a vida dele, celebrar a comunhão. Para os cristãos, a morte de Cristo significa um sacrifício vivo de Jesus pelos pecados da humanidade. Pois a Páscoa representa o sacrifício de Jesus por mim e por você. E nós não devemos jamais substituir o cordeiro por um coelho, por um ovo de chocolate. Aí talvez você diga assim agora, mas então é pecado, eu não posso comer um ovo, eu não posso comer o chocolate na Páscoa? Não vejo nada demais nisso. O problema é o sentido. Quem é que está ali no centro da sua vida? O que é que representa para você a Páscoa? O ovo, o coelho ou Jesus que vive e reina no nosso meio? Isso é que faz diferença. Onde é que Jesus está no dia da Páscoa na sua vida? Qual é o lugar que Jesus ocupou nesse dia hoje dentro da sua família? Se você teve a oportunidade de almoçar junto, de estar reunido, porque com a pandemia a gente nem tem se reunido, mas como é que Jesus, a imagem de Jesus viva, não aquele que está na cruz. Jesus não está morto numa cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia. Jesus vive e reina no nosso meio. Esse Jesus é que precisa ser o centro da nossa vida todos os dias. E também, e inclusive, na Páscoa. No dia seguinte, eu quero citar agora um texto de João 1:29 para encerrar. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o verdadeiro Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que se entregou por mim e por você, que foi açoitado, morto, que foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive em nós. Será que você pode, neste momento, refletir sobre esse texto comigo? Será que você pode entender a grandeza de tudo isso que Jesus viveu? Jesus foi açoitado, Jesus foi maltratado, Jesus passou por dores e provas, Jesus foi aquele que viveu momentos difíceis que antecederam a sua morte. E este momento que Jesus viveu, tudo isso planejado pelo Pai, tudo isso em obediência ao que o Pai havia lhe ordenado que fizesse, ele certamente fez e faria novamente, se fosse preciso, pelas nossas vidas, pela minha vida, pela sua vida. Amém? Então, vamos nos lembrar da Páscoa, vamos sim celebrar a vida de Jesus, a vida de Jesus. Que você possa, nesse momento, se preparar, que você possa preparar o seu coração, você que está aí com o pão, com o suco, se você conseguiu preparar. Se você não estiver, não tem problema, fique em espírito de oração. Nós vamos orar ainda ao Senhor e
Nós vamos participar agora da ceia. Eu te convido a participar conosco. Aleluia, Jesus. Que você possa colocar a sua vida no altar do Senhor, que você possa apresentar a Ele tudo aquilo que às vezes tem incomodado o seu coração, que neste momento te preocupa, toda dificuldade, mas especialmente que haja arrependimento, que haja confissão, que você possa pedir que Jesus venha trabalhando, moldando você em todo o tempo, porque as nossas vidas precisam estar disponíveis para isso. Jesus precisa ter liberdade de entrar e de agir em nós. E Ele só age quando nós permitimos. Ele só age quando nós damos essa liberdade, porque Ele respeita a nossa decisão. Vamos, neste momento, participar da ceia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. O que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Apresente o seu pão ao Senhor. Senhor, estamos aqui diante deste elemento, deste pão, que simboliza aqui o seu corpo, que foi dado, entregue, rasgado pelas nossas vidas naquela cruz, pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, eu consagro a Ti este elemento, eu consagro a Ti este pão e Te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Participe do pão. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Graças te damos, meu Deus. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Graças te damos, Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciai a minha morte, até que venha. Anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Tome o seu cálice agora. Apresente o seu cálice ao Senhor. Deus de graça e de poder, nós estamos aqui apresentando a Ti, Senhor, através desse cálice, deste suco, deste elemento aqui representado como o sangue do Senhor, que foi derramado pelos nossos pecados, que foi derramado na cruz pelos nossos pecados, pelo perdão dos nossos pecados. Deus poderoso, eu consagro a Ti este cálice. Ó Pai, lembrando, Senhor, aqui, simbolizando através desse pão e desse suco a sua morte, enquanto aguardamos a sua volta. Em nome de Jesus, eu consagro a Ti este cálice e Te agradeço no nome precioso do Senhor. Amém. Participe do cálice. Aleluia, graças a Deus. Oh Deus, te ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Oh, aleluia.
Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Te adoramos, ó Pai. Obrigada, Deus, por tão grande amor, Pai. Nós representamos aqui, através desse ato, a morte do Senhor, enquanto aguardamos a sua vinda. Sabemos que o Senhor se entregou em sacrifício vivo pelas nossas vidas, Pai, mas aguardamos ansiosos pela sua vinda, porque o Senhor é soberano e tudo o que nós desejamos é estar com o Senhor na eternidade. Aleluia, Jesus. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh Deus, Tu és poderoso, Pai. Só Tu és santo e Senhor. Que nós possamos nos lembrar todos os dias da nossa vida que o Senhor morreu por nós, que o Senhor se entregou por nós, mas que o Senhor vive e reina no nosso meio. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças Te damos, meu Pai. Vamos, neste momento, passar as nossas orações finais. Temos aqui alguns pedidos de oração que eu gostaria de compartilhar com você. Eu vou só falar o nome porque a nossa lista está muito grande, mas Deus conhece cada causa e cada vida. Amém? Vamos orar pela Helena, Iracema, Antônio, Ana, Silvia, Eduarda, Sueli, Edmilson, Danilo, Ana, casal Esaú e Maria, Luzia, Renan, Nivaldo e Diana, Lia e Celso, Léo, Rogério, Vó Luzia, Marina, Carol, Heloísa, Oscar, Geraldo, Valdemar e Gabriel, Júlio César, Renato, os pacientes da doutora Val, que ela pediu oração, inclusive a Néia e a Gisele, Jai e Rose, os desempregados de toda a nação, que Deus esteja abrindo portas de emprego para o sustento de cada família, a Marina e a Ana. Vamos ainda orar pela nossa lista de Covid. Wanda, Fernando, Eva, que está entubada, Patrícia, Vanderlei, Lara, uma família, Pedro, Raimundo, pastora Sebastiana, que teve uma piora no quadro, que Deus esteja alcançando a vida dela. Saudando bem-vinda a Silvana aqui conosco também. Pastor Odair, que está hospitalizado, entubado, e a filha Viviane, que também testou positivo. Pastor Edivaldo e família, pastor Eduardo e família, pastor Rui e Neide, esposa, Renato, Fernando, Luiz Gustavo, Priscila e Eduardo, Nádia, Dudu, Tânia e Giovana, Lucas, Doralice, Pamela, João Batista, Andréa e a filhinha Lorena, Daiane, Luana, de 1 ano, Márcio, Marlúcia, Eliege e Arthur, presbítero Marcos, diácono Silvio, diaconisa Luzia, Liduardo, Ari, Flávio, Marcelo Luiz, Walter, Alex, Rose e os seus pais, Jader e Elisa, Francisco, Milena e Melissa. Essa semana a nossa lista cresceu assim assustadoramente. Bem-vinda, Marilena, aqui conosco. Conseguiu, aleluia, hoje, hein? Entrou no finalzinho, mas conseguiu. Bênção de Deus. Que o Senhor Jesus esteja tomando a cada vida. Que o Senhor esteja guardando essas vidas. Que o Senhor esteja derramando uma unção especial sobre o lar de cada um. Que o Senhor esteja derramando uma unção especial sobre aqueles que estão no leito de hospital. Vamos orar neste momento. Eu te convido a me ajudar em oração. Vamos interceder por essas vidas. A Bíblia diz que o Senhor ouve a oração do justo. Então vamos clamar e Deus vai ouvir. Amém?
Eu creio nisso. Nós já temos muitos testemunhos aqui, inclusive do Renato, um jovem daqui de Paulínia, de 26 anos, vai fazer agora, que precisava de um transplante de fígado, teve um problema aí com um medicamento para perder peso, em 15 dias o fígado dele explodiu, acabou. Aí ele teve que ir para um transplante de fígado, nós começamos a orar na quarta ou quinta-feira, outras igrejas também, e Deus proveu o fígado. Ele fez esse transplante na madrugada de ontem e está bem, graças a Deus, para a glória do nosso Deus, num processo de recuperação, e que o Senhor esteja colocando especialmente a vida dele para que esse fígado comece a reagir e que não haja rejeição em nome de Jesus, mas que o seu organismo receba esse órgão, que é bênção. Nós sabemos que Deus tem guardado a vida dele. Bem-vindo, Paulo Angelim, também conosco. Que bênção receber você aqui, viu, meu irmão? Já te convidei algumas vezes, eu sei que hoje Deus preparou esse momento. Glória a Deus. Então, oremos agora por todos esses nomes, em especial essa lista de Covid, que tem mais de 50 nomes hoje. Que você possa orar junto comigo agora. Vamos clamar neste momento. Deus bondoso e misericordioso. Ô Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, é o Deus da bondade, é o Deus do amor, é o Deus da misericórdia, é o Deus que opera no sobrenatural. Oh, Pai querido, eu quero colocar cada causa diante do Senhor, cada situação aqui apresentada, meu Pai. Quantos aqui que estão vivendo dias difíceis, estão vivendo dias maus, de dor, de sofrimento físico, espiritual, emocional. Eu peço a Deus a sua misericórdia sobre essas vidas agora. Visita, Senhor, esses corações. Alcança, Senhor, a cada vida. Toca, Senhor, no físico daqueles que estão necessitando de um milagre, meu Pai, nesta noite. Que o Senhor venha alcançando, Senhor, a cada um dentro da sua realidade hoje. Quantas pessoas estão aqui em tratamento de câncer, com tumores, com pessoas que já removeram tumores, mas ainda em tratamento de radioterapia, de quimioterapia. Outras pessoas, ó Pai, diante dos médicos, sem chance de sobrevida por conta desse vírus. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus da provisão, é o Deus dos milagres, é o Deus que pode todas as coisas. E é a Ti que nós levamos esta causa. É a Ti que nós apresentamos, Senhor, essas petições esta noite. Ó Pai, clamamos aqui como igreja do Senhor. Te pedimos, ó Deus poderoso, que o Senhor venha tocar com a sua mão poderosa sobre eles, que o Senhor venha tocar nessas vidas onde estiverem agora, que o bálsamo da cura seja derramado sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, profetizamos vida sobre eles, repreendemos espírito de morte, declaramos que o Senhor é aquele que reina nessas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos no milagre do Senhor sobre cada uma dessas causas e já te agradecemos por elas. Oramos ainda, Deus amado, pelos profissionais da saúde, por aqueles que estão à frente nesse trabalho, que têm duplicado a sua jornada de trabalho, que tem, Senhor, dado o seu melhor ali no cuidado com essas vidas, que tem dedicado tempo, amor e carinho para com esses doentes. Pai, em nome de Jesus, desde aquele que está lá na cozinha preparando o alimento, naquele que está na equipe da limpeza, até os médicos, fisioterapeutas, auxiliar, técnico, a cada um, Senhor, que está envolvido na saúde, que o Senhor venha tocar na vida desses profissionais, derramando renovo sobre eles, guardando as suas vidas, protegendo, Senhor, a casa de cada um, a família de cada um. Deus, que a provisão do Senhor seja sobre esses queridos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos ainda pela nossa nação, queremos te pedir perdão pelos pecados da nossa nação, pelo pecado da idolatria, pelo pecado da prostituição, ó Deus amado, pelas práticas, Senhor, que tem desagradado a Ti, Pai, pelo pecado da mentira, do engano, tudo aquilo que tem trazido lixo ao nosso país,
tudo aquilo que tem trazido, Senhor, situações de tristeza, de miséria, de dor, de sofrimento à nossa nação. Nós queremos pedir perdão agora pelos pecados da nossa nação. Ó Deus, perdoa, Senhor, os pecados da nossa nação. Senhor, sara a nossa nação. Pai, cura, Senhor, a nossa nação. Nós sabemos que nós precisamos primeiro sermos curados no nosso interior, na nossa vida espiritual. Nós precisamos primeiro ser transformados pelo Teu poder, para que depois o Senhor vai certamente dar um basta nesse vírus. Nós cremos, Pai, que muitas coisas o Senhor ainda tem que tratar conosco, para que depois esse vírus seja sanado, porque nós sabemos ainda mais que num toque simples do Senhor, tudo isso cessará. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha tocar nas nossas vidas mesmo, venha mudar o nosso cenário, o nosso contexto, as nossas práticas. Ó Deus, que o Senhor venha nos revestir com a sua armadura, mas que o Senhor venha arrancando de nós todo o lixo, Pai, para que a nossa nação se cure, para que estejamos aqui pedindo perdão pelos pecados da nossa nação. É preciso que primeiro possamos nos arrepender pelos nossos pecados. Tira de nós aquilo que é mal, Senhor, em nome de Jesus. Oramos ainda pelo presidente da nossa nação. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha tomar a vida dele, que o Senhor venha capacitá-lo, meu Deus, dá sabedoria, Senhor, no governo da nossa nação, dá direção, estratégias. Pai, que não seja ele falar, mas que seja o Senhor a conduzir a sua vida, que toda decisão não venha dele, do homem, mas venha do Senhor, direto do Senhor, que ele esteja aberto para receber o comando do Senhor, a direção do Senhor, porque a sua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós declaramos que o Senhor é o Senhor do nosso país. Ó Pai, toma a direção, Senhor, do nosso país. Toma o comando da nossa nação, capacita, Senhor, não só o presidente, mas como cada ministros e governadores e prefeitos e todos aqueles que estão envolvidos com a nossa nação. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos agora. Sara, ó Deus, a nossa nação. Cura, Senhor, a nossa nação. Cura, Senhor, o povo brasileiro. Arranca de nós toda raiz de egoísmo, todo desamor, que o Senhor venha nos capacitar a amar o outro. Tira do nosso coração todo o sentimento de conflito, de competição, de egoísmo, de ódio, mágoa, ressentimento. Sara, Senhor, a nossa nação. Muda a história da nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu oro ainda por cada vida que está aqui conosco, Pai. Algumas pessoas que estão conosco que têm vivido momentos de depressão, de ansiedade. Deus, que o Senhor venha tomar os corações, que o Senhor venha enchendo, Senhor, do teu amor, que o Senhor venha derramando um bálsamo novo agora, o bálsamo da cura, da restauração, trazendo alegria aos corações. A sua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que possamos nos solidificar nessa força, na força que vem do alto, na força que vem do Senhor, tirando os nossos olhos da terra, daquilo que o homem tem feito de errado ou de certo, que os nossos olhos se voltem para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o lar de cada um desses queridos que estão conosco nessa live. Guarda os familiares, guarda, Senhor, a cada um de toda enfermidade, de todo risco de contaminação, mas principalmente que haja cura nessas famílias, que haja restauração, que a vida do Senhor, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, se faça presente como prioridade dentro de cada lar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Saudação, querido pastor Jairo, conosco também. Amém, minha amada Eli. Deus nos abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês que tivemos uma experiência muito boa essa semana, no nosso clamor na madrugada. E vamos esperar uma direção de Deus, mas em breve estaremos com novas estratégias de oração. Te convido a participar conosco. Amém, minha amada. Deus renove suas forças. Amém. Eu recebo. Você é uma amiga muito preciosa, uma conselheira, alguém muito querida. Tem um lugar especial nas nossas vidas. Assim como cada um de vocês que está conosco aqui.
que você possa clamar, não cesse de clamar pela nossa nação, todos os dias. Ore, lembre que você foi levantado para ser sal e luz. Vamos fazer diferença, vamos clamar juntos. Deus abençoe e guarde você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.